vamos ver no que vai dar. Pode dar certo, pode dar errado. Vamos ver no que vai dar. No começo do livro a gente percebe que Percy é um jovem e ele está sempre estudando de escola em escola. Isso se dá conta pela dificuldade dele se manter em uma escola fixa. Tanto que ele já foi expulso de 5 e na escola atual que ele está é a Academia Yancey. E nessa escola ele tem um amigo chamado Grover. Nessa escola também temos um professor substituto, que na escola é conhecido como Sr. Brunner, mas eu vou denominá-lo como Chiron, que teoricamente é o nome dele. Ele é um professor substituto que tenta ensinar histórias sobre a Grécia Antiga e seus respectivos deuses do local, especialmente para Percy. Depois de um tempo, acaba acontecendo uma viagem para um museu e acontece algumas coisas no trajeto até que Nancy, que eu vou denominá-la como a garotinha chata, é a garotinha chata. Nancy acaba atacando o lanche sobre o Grover e Percy fica irritado com ela. E de alguma forma, Nancy acaba... o Percy acaba atacando a Nancy no chafariz. E a senhora Dodds, que é professora de álgebra, que aparentemente já esperava por aquilo, ela acaba levando o Percy para uma punição e caminha para uma parte privada do museu. Até que, posteriormente, após algum tempo de conversa, a sua professora não era mais humana, mas sim um monstro mortífero pronto para matar Percy. Mas então, Percy acaba escutando a voz de Chiron, que é o seu professor substituto, e o chama e tacando uma caneta em direção a Percy, que essa caneta ela é especial e acaba se tornando uma espada, que instintivamente ao usá-la contra o monstro, com um golpe certeiro, faz com que a professora, o monstro, acaba desaparecendo em areia. Ela vira pó. Posteriormente, ele acaba ficando um pouco pasmo, porque basicamente ele percebeu que todo mundo esqueceu da professora Dodds. E isso foi estranho, porque ele lembrava dela, ele lembrava muito dela, mas aparentemente ninguém mais lembrava dela. Enfim, só acontecimentos aleatórios e estranhos. Acontece todo dia na vida de todo mundo, né? Após alguns acontecimentos extras, leva ao Percy descobrir que o seu melhor amigo, Grover, é um sátiro, que é basicamente um meio bode, meio humano, e que o Grover estava ali para proteger ele e levá-lo para o acampamento de meio-sangue, que os meio-sangue basicamente é um mestiço entre humano e Deus, e que esse acampamento é um lugar especial que protege, treina e ajuda os meio-sangues a saberem quem são seus pais. Durante o trajeto para ir até o acampamento, a mãe de Percy acaba morrendo por um minotauro. Você coloca aspas em morrendo porque ela não morreu, ela acabou ficando no submundo. Mas vamos colocar que ela morreu. E Percy acaba tendo a sua luta contra o minotauro e depois que ele vence, ele acaba desmaiando e acorda 2 dias depois. E quando ele acorda, ele descobre que o seu professor de história, o Chiron, ele é um centauro. No acampamento, ele acaba encontrando Annabeth, que futuramente seria sua aliada. E dentro desse acampamento existem 12 chalés que correspondem aos 12 deuses do Olimpo. Percy acaba ficando no chalé de Hermes, que é basicamente o lugar onde que semideuses não reclamados ficam. Não muito tempo após a sua chegada, Poseidon, o deus do mar, assume Percy como seu filho, o que acaba gerando grande comoção pelo fato do garoto ser filho de Poseidon, que é basicamente um dos 3 deuses mais fortes Percy então é colocado no chalé de seu pai, onde é o único residente. Ali ele recebe tratamento estranho dos
campistas por ser filho de um dos maiores deuses da mitologia. Tempos depois, Percy é acusado de roubar o raio, mestre de Zeus. Então, são dados a eles, Annabeth e Grover, 10 dias para recuperar o raio mestre para o Monte Olimpo, a fim de impedir uma guerra entre os deuses. Dessa forma, os amigos vão para a missão na Califórnia e encontram vários monstros no caminho, como a Medusa e Equidna, entre outros. Momentos mais tarde, é revelado que o Luke, filho de Hermes, que fez amizade com Percy no acampamento, e Ares, deus da guerra, roubaram o raio para o Cronos, que está tentando subir do Tártaro. Os 3 amigos conseguem voltar ao acampamento no final do livro, onde Percy toma a decisão de ficar em sua casa durante o ano, e só ir para o acampamento durante o verão, contrariando a vontade de Cairo. Eu vou tentar explicar a profecia que eu falei lá no início. A primeira frase: você irá para o oeste e enfrentará o Deus que se tornou desleal. Nesse verso, a profecia se refere à viagem de Percy à Califórnia, onde ele enfrenta o deus da guerra, Ares, que estava recebendo ordens de Cronos e criando uma guerra entre os 3 grandes, Hades, Zeus e Poseidon, facilitando assim o renascimento de Cronos. Mas claro, tudo isso foi tirado de questão quando Percy devolveu o raio mestre de Zeus. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Percy encontrou o raio que foi roubado por Ares, colocou em sua mochila e levou para o Olimpo, acabando com as acusações de Zeus sobre Poseidon ter roubado, e acabando com uma possível guerra que destruiria o mundo. Você será traído por aquele que o chama de amigo. No final da missão, após Percy chegar ao acampamento, ele é atacado por Luke, que se revela um grande traidor do acampamento e dos deuses, mostrando-se, assim, um aliado dos titãs. E no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Percy não se importava com o raio nem nada disso, mas para ele, o que importava mesmo era salvar sua mãe. Mas no final ele acabou tendo que deixá-la no mundo inferior com Hades. Mas isso não foi bem um problema, porque ela acabou de alguma forma se salvando sozinha. Ela conseguiu sair de lá por conta própria. Bom, basicamente isso foi um resumo do resumo. Tem muita coisa que não foi contada, mas por cima, assim, é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender, ao menos boa parte. E foi isso. Obrigado pela atenção. Bom dia, sou o João Rodrigo e agora eu vou falar sobre a questão número 2, que é sobre o movimento literário encontrado no livro Percy Jackson, O Ladrão de Raios. O movimento literário encontrado foi o simbolismo, pois é uma valorização da fantasia, miticismo e subjetivismo, como por exemplo o foco do livro nas relações parentescas entre deuses e humanos e a sua convivência e existência. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu vou falar como podemos ver interações de livros com redações, tirando repertórios, temas e até partes das redações citando diversos livros. E como um grande exemplo temos o nosso livro, que traz um ótimo repertório, que seria o Percy com problemas por causa do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, já que por conta desse transtorno ele era expulso de todas as escolas e ficava pulando de escola em escola todo ano, durante o ano inteiro. Isso atrapalhava muito o estudo dele. E com isso traz um tema que se encaixaria muito bem com o livro, que seria as dificuldades das crianças com um distúrbio de aprendizagem e de se inserirem na escola, que é uma grande dificuldade que pessoas com TDAH têm de serem inseridas. Conseguimos achar uma tradução no site de Redação Online que diz: no livro Percy Jackson e os Olimpianos, o herói da
trama mostra como o TDAH dificulta sua vida escolar. Hoje em dia, essa ficção assemelha-se à realidade dos estudantes com deficiência, ao qual tem uma luta constante contra o sistema educacional. Nesse contexto, não há dúvida que a relação deficiência e educação é um desafio no Brasil. Na sua viagem em busca do raio de Zeus, Percy Jackson chega ao Cassino de Lotus, um lugar onde existia um enorme fliperama, no qual as crianças entraram lá e nunca mais saíram. Passaram-se décadas e elas continuaram jogando para sempre, sem envelhecer. Trazendo para a vida real, poderia o Cassino de Lotus ser uma representação do nosso cotidiano atual, cheio de jogos eletrônicos e redes sociais, no qual nós, não vendo o tempo passar, nos desconectamos de nossas vidas sociais e nos tornamos cada vez mais dependentes de um mundo virtual não existente?